ao Senhor essa liberdade para que Ele sonde o seu coração. Quero ler um texto que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 16 ao 18. Não vamos ficar presos só nesse texto, ainda continuaremos uma mensagem temática, então vamos usar vários textos da palavra de Deus. Mas 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 18, fala um pouco disso que a gente tem falado nesses últimos domingos, e hoje a gente vai encerrar essa palavra sobre como desenvolver uma vida poderosa de oração. Terminamos domingo passado falando dos 5 tipos de oração, os 5 tipos principais de oração. E esse texto de Tessalonicenses diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, e deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, os 5 tipos básicos de oração, para que você tenha uma vida poderosa de oração, para que você tenha uma vida onde o seu relacionamento com Deus tenha um impacto muito maior do que você talvez esteja vivendo nos dias de hoje. Nós vamos ver que cada um desses tipos de oração tem um papel significativo no seu desenvolvimento do relacionamento com Deus. Assim como a gente falou da questão da dieta, que você não pode comer só um tipo de alimento, de um grupo de alimentos, porque senão você não vai ter uma vida saudável. Assim, na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus, se nós tivermos somente um tipo de oração, nós não seremos saudáveis e não cresceremos como Deus gostaria e como você pode crescer na presença de Deus. Então nós vamos ver que Deus, Ele quer que nós possamos investir tempo nesses 5 tipos principais de oração. E que você peça que Deus revele para você como a sua vida de oração deve ser ajustada. E o primeiro tipo de oração é o do louvor e de ação de graças. É a oração de adoração, a oração de louvor, a oração de ação de graças. Porque o louvor e a ação de graças são as maneiras básicas pelas quais nós adoramos e cultuamos a Deus. Então, haverá necessidade de nosso período de oração, nós temos um momento de oração onde nós somente adoramos a Deus, onde nós somos gratos a Ele, onde nós rendemos ações de graças a Ele. Aquela oração onde nós vamos adorar a Deus pelo que Ele é, a sua santidade, a sua grandeza, a sua majestade. Uma parte essencial do nosso relacionamento com Deus é esse tempo que você dedica para você agradecer a Deus, render ações de graças e louvor ao nome dEle. Lembre um texto que eu tenho usado todos os domingos, que é aquele de Mateus 22, 37. Ele mostra qual é o nosso mandamento supremo em toda a Escritura. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Essa passagem nos chama à prática do louvor e da ação de graças. Mas muitas vezes nós vemos que a nossa vida de oração, ela não é uma vida onde nós vamos render graças e adoração ao Senhor. A gente pula essa parte e já vai para a lista de pedidos. E já descarrega diante do Senhor todos os nossos pedidos, anseios e todas as nossas necessidades. É nosso costume passar por cima então do nosso tempo de louvor, de adoração, de rendição, de entrega, para já ir para pedir ao Senhor o que a gente precisa. E o que Deus mais deseja é o nosso louvor e a nossa adoração sincera. Deus não rejeita quem tem um coração quebrantado e contrito, Ele não desprezará. Portanto, uma vida de oração bíblica, balanceada, ela requer sem dúvida um tempo onde você dedica profundamente ao louvor e à ação de graças. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para você, para a sua vida. Há um outro texto, há uma outra oração que fala sobre adoração e ação de graças. Se você quiser abrir aí no Salmo de número 100. Aclame ao Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez, nós somos dele, somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio.
Entrem por suas portas com ações de graças, em seus átrios com louvor, deem graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom, o seu amor é leal, Ele é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Então, nessa vida poderosa de oração que você vai desenvolver com Deus, você precisa ter um tempo de louvor e de adoração. É o primeiro tipo de oração. É a oração de gratidão, de ação de graças, de adoração. O segundo tipo de oração que nós vamos falar nessa manhã é o da confissão. O da confissão. A confissão regular, diária, é a maneira fundamental pela qual recebemos o perdão de Deus e mantemos uma vida cheia do Espírito Santo. Diariamente a gente precisa pedir e confessar ao Senhor perdão pelos nossos pecados, citando eles pelo nome. Como o pastor Aderso diz aqui, não é a minha multidão de pecados. Não é, Senhor, hoje eu menti. Senhor, hoje eu cobicei. Senhor, hoje eu senti inveja. Queridos, é impossível manter uma vida cheia do poder do Espírito Santo sem confessar pecados, sem termos na nossa oração um tempo onde a gente abre o coração para Deus. Uma confissão diária, arrependimento diário. A confissão, a purificação são as maneiras pelas quais a gente vai crescer e vai nos tornar a imagem de Cristo. O Salmo 66:18 fala sobre isso. Salmo 66:18. Se eu guardar a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. A confissão regular deve ser parte de uma vida de oração balanceada. A gente acabou de cantar aqui, e lá no Salmo 139, 23, 24, diz o salmista: sonda, meu Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Querido, na sua vida de oração você precisa ter um tempo para a oração de confissão. Não tem como a gente ser diferente, ser outra pessoa na presença de Deus. Entre pessoas a gente consegue ser diferente, a gente consegue mascarar. Diante de Deus não. Diante de Deus Ele sabe quem a gente é. Ele sabe o que está no nosso coração, Ele sabe o que está no nosso pensamento, Ele sabe as nossas intenções, os nossos desejos mais profundos e mais íntimos. Portanto, no seu tempo de oração, querido, tenha um tempo onde você vai confessar os seus pecados, onde você vai se prostrar aos pés do Senhor, onde você vai pedir a Ele perdão pelos seus pecados, onde você vai pedir a Ele: Senhor, continue dirigindo a minha vida. Mas esse tempo, Senhor, sonda-me, examina-me, não pode ser só 10 segundos. Você consegue entrar num quarto que está bagunçado, só dar uma olhada rápida e já sair, e identificar tudo que está bagunçado? Assim também é Deus trabalhando em nossa vida. Esse tempo de confissão tem que ser um tempo onde Deus tem a liberdade de nos moldar, de trabalhar em nossas vidas, de tirar o que precisa ser tirado, de mudar o que precisa ser mudado. Não pode ser coisa rápida, porque mais uma vez a gente passa rapidamente pela adoração, pela confissão e já vai para os pedidos. A gente quer pedir, a gente já se acostumou que vida de oração é pedido. É pedir, é pedir. Não, querido. Peça que Deus examine o seu coração, os seus pensamentos. Dê a Ele liberdade para fazer isso. Entregue todas as áreas da sua vida ao Senhor e deixe Ele examinar, e deixe Ele fazer a vontade dEle na sua vida. Uma vida poderosa de oração requer um tempo significativo de confissão. Só assim Deus poderá nos encher com a sua presença e nos encher com o seu Santo Espírito. Por isso que há um texto que diz para nós não extinguir o Espírito Santo de Deus, não apagar o Espírito Santo de Deus, não permitir que a ação dele se torne nula nas nossas vidas. O pecado pode fazer isso. Portanto, olha o que diz 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Quando fala de confissão, essa oração de confissão. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se este povo se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra.
1 João 1,9. É um texto que a gente usa muito em estudo bíblico. Quando a gente está começando a nossa caminhada com Deus, a gente aprende ele. Esse 1 João 1,9. Lá no finalzinho, perto de Apocalipse, você que está procurando aí na sua Bíblia. A Bíblia diz assim, o verso 8 diz assim: se nós afirmarmos que estamos sem pecado, estamos enganando a nós mesmos. A verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é necessário que nesse tempo de oração você possa ter, então, a oração de confissão, onde você abre o seu coração para Deus, onde você se derrama, onde você se entrega sem reservas, onde você reconhece diante de Deus as suas falhas, os seus pontos fracos, aquilo que muitas vezes tem acompanhado você e que só Ele pode te libertar, só Ele pode te transformar. O terceiro tipo de oração, aí sim, é a oração da petição, onde nós apresentamos a Deus as nossas necessidades, os nossos anseios. É a oração onde nós vamos colocar diante de Deus as nossas necessidades e preocupações. Não há nada de egoísta em apresentarmos a Deus as nossas necessidades. Mas lembre-se que nessa petição a gente vai pedir algo que também esteja de acordo com a vontade de Deus. Não adianta eu pedir algo só para a minha necessidade, para a minha satisfação. João 16, 24 diz: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês esteja completa. É muito importante, é extremamente importante que a nossa petição pessoal seja de acordo com as prioridades de Deus para a nossa vida. Senhor, eu quero um carro zero. Essa é a prioridade de Deus para a sua vida agora. Então, faça petições pessoais de acordo com as prioridades de Deus para a sua vida. Quanto mais tempo você gastar com o Pai, o adorando, confessando os seus pecados, fazendo pedidos pessoais, mais você vai desenvolver uma vida poderosa de oração. E por que é importante ter essa dieta balanceada desses tipos de oração? Porque quando você começa a praticar esses tipos de oração na sua vida com Deus, você vai ver que a sua vida de oração nunca mais vai ser só de 5 minutos. Porque não tem como fazer uma vida de oração com essas formas de orar somente em 5 minutos. Você vai começar a desenvolver uma vida, um relacionamento com Deus de oração muito maior, muito melhor. E quando fala aqui de petições pessoais, a gente lembra lá daquele texto de Filipenses, que tem sido muito usado também nesses dias de pandemia. Que é Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pelas súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então você precisa desse tipo de oração que é da petição. Um outro tipo de oração que a gente precisa muito desenvolver na nossa vida de oração é a intercessão. Na petição a gente pede por nós, mas na intercessão a gente enfoca nas necessidades dos outros. É na intercessão que a gente vai orar por alguém, por outra necessidade que não é minha, não é da minha família, não é da minha vida. A intercessão não é só usada para pessoas afastadas, perdidas, que precisam de Cristo. Não, a gente pode orar também por aqueles que estão trabalhando no serviço do Senhor. A gente intercede por aqueles que estão nos campos missionários. A gente intercede por todos aqueles que estão hoje liderando o trabalho de um serviço social, alcançando vidas através dos seus dons, das suas vidas. A gente intercede por aqueles que estão enfermos nos hospitais, pessoas que talvez a gente conhece, pessoas que a gente não conhece. Os irmãos que estão fazendo aí, participando da lista de oração, tem pessoas que você não conhece, mas você está intercedendo a Deus por elas. Esta é a oração de intercessão, onde você vai pedir a Deus em favor de outras pessoas. Então é importante notar que Deus chamou todos nós, os crentes, à intercessão. Então este é o momento de nós, a igreja, interceder pelo nosso país. Independente de posições políticas, você é chamado a interceder pela sua nação, interceder pelo seu país. Nenhum crente pode dizer assim: pastor, a intercessão não é minha praia. Todos nós somos convidados.
1 Timóteo 2, 1 e 2, diz assim: antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos aqueles que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso, a prática da intercessão, é boa e agradável perante Deus, o nosso Senhor, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, nós como igreja vamos nos colocar intercedendo por todos que necessitam da graça e da misericórdia do Senhor. Oração de adoração, ação de graças, de louvor, oração de confissão, onde você confessa os seus pecados a Deus, a oração de petição, onde você pede por seus pedidos pessoais, suas necessidades pessoais, a oração de intercessão e a última, a oração meditação. O ato de refletir na palavra de Deus e ouvir quietamente a sua voz é meditação. E muitos podem achar esquisito, achar meditação como um tipo de oração. Lembra que eu falei aqui que oração é um relacionamento com Deus? Oração não é só uma prática, um mero ritual religioso. Oração é um relacionamento que a gente está desenvolvendo com Deus. Portanto, querido, se oração é um relacionamento com Deus, como ele pode ser equilibrado se só eu falo com Deus e Ele não fala comigo? Portanto, a meditação, num relacionamento saudável, a comunicação ela tem que ser uma via de duas mãos. No momento da oração, eu falo com Deus e na meditação Ele fala comigo. No momento da oração, eu vou colocar diante de Deus esses tipos de oração, abrindo meu coração para Ele. E na meditação Ele vai falar ao meu coração. Então, um hábito que você pode desenvolver na sua vida de leitura da Bíblia, enquanto você está tendo o seu tempo com Deus, é você ter um papel, uma caneta, para estar anotando o que Deus tem falado ao seu coração. Aquele versículo que salta os seus olhos, aquela referência que chama a sua atenção, aquela mensagem que eu estou ouvindo que chamou a minha atenção, depois eu vou procurar sobre isso. Então, quando você estiver lendo a Bíblia, lendo as Escrituras, comece a anotar aquilo que Deus tem tocado o seu coração, aquilo que Deus tem falado para você, para que depois você não se esqueça, com outras coisas que você vai fazer, você acaba esquecendo o que Deus falou. Então, um excelente hábito é você anotar. E a meditação, ela vai nos capacitar a experimentar um relacionamento pessoal com Deus. Porque eu leio a palavra de Deus, eu estou meditando na palavra dEle, e aí eu paro. A meditação é aquele momento da oração onde eu paro para ouvir a voz suave, a orientação suave de Deus para a minha vida. Nós precisamos desenvolver esse hábito nas nossas vidas. Quando oramos, nós falamos com Deus. Quando meditamos, Ele fala conosco. Você tem ouvido a voz de Deus? Ou só você tem falado? Nesse desenvolvimento de uma vida poderosa de oração, você tem adorado a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz? Você tem confessado os seus pecados ao Senhor, reconhecendo que você não é nada, que você não pode nada, mas que tudo que nós temos e somos é presente do Senhor para nós, e precisamos continuar na dependência dEle. Você apresenta os seus pedidos pessoais a Deus, você abre o seu coração para Ele com sinceridade. Você tem intercedido por outras pessoas que talvez você não tenha oportunidade de falar com elas, mas você pode orar por elas. E você tem meditado. Você tem permitido que Deus fale ao seu coração através da palavra, para que você possa ouvir a voz de Deus, a direção dEle para a sua vida. Você tem feito isso? Salmo 119, versículo 15, ele diz assim, o Salmo 119, ele todo fala somente da palavra de Deus. A lei, o decreto, os mandamentos. E o Salmo 119, 15 diz assim, versículo 15, meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. O versículo 148 diz, fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Como está
sua vida de oração? Como tem sido a sua vida de leitura da palavra? É triste constatar que o padrão típico de oração de muitos é passar rapidamente pelas ações de graças, pela confissão e já ir para a petição. A gente já vai com a nossa listinha de pedidos. Querido, Deus quer muito mais de você. Ele quer que você desenvolva uma vida poderosa de oração. Se você negligenciar o seu tempo de adoração, você está negligenciando o seu culto pessoal, porque culto não é só aqui na igreja, é meu culto pessoal com Deus na minha casa. O meu tempo com Deus de adoração. Se você negligenciar a confissão e a purificação, Deus não vai ouvir as suas orações. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Salmo 66, 18. Quando você negligencia a intercessão, você está negligenciando o mandamento do Senhor, de amar o Senhor de todo o coração e amar o próximo como a nós mesmos, de querermos ver eles também prostrados aos pés do Senhor. Talvez alguns, ouvindo essas mensagens, possam dizer assim: pastor, essa vida de oração que o pastor está falando aí é fora do alcance para mim, eu não consigo. Querido, não fique desanimado. A graça de Deus é mais do que suficiente para que você possa desenvolver uma vida poderosa de oração. Do seu jeito, no seu tempo, e aos pouquinhos você vai conseguir desenvolver essa vida poderosa de oração. Porque o nosso Deus é paciente, Ele é gracioso, Ele vai encontrar você, Ele vai guiar você a níveis mais profundos na sua vida de oração. Basta você buscar, basta você ir em encontro. Lembre-se, vida de oração é um relacionamento pessoal com Deus vivo. Com Deus vivo. Haverá dias que você vai orar mais agradecendo. Haverá dias que você vai se concentrar mais nos pedidos. Haverá dias que você vai se concentrar mais na confissão. Essa vida de oração, ela vai ter variações na sua comunicação com Deus. É uma oração dinâmica, não é algo fixo. O importante é você estabelecer e desenvolver essa vida poderosa de oração com o Senhor. Deus quer que todos os seus filhos, que eu e você, possamos desenvolver essa vida dinâmica de oração com Ele. Esse relacionamento pessoal e amoroso. Porque Ele diz: todo aquele que me busca, encontrará. Você tem visto a sua vida de oração como um relacionamento ou como uma obrigação? Você tem convicção vinda de Deus de que seu período de oração está muito breve, que você pode crescer ainda mais na sua vida de oração? Você se sente fraco em algum tipo de oração? Você tem se sentido fraco na sua vida com Deus? Querido, fale a Deus do seu compromisso de desenvolver essa vida de oração. Deus vai te ajudar. E aos poucos você vai continuar crescendo no seu compromisso de comunhão com Ele. O nosso desejo é que você possa desenvolver uma vida poderosa de oração. E por que isso, pastor? Porque o Deus que nós adoramos, o nosso Deus é poderoso. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. E eu e você somos servos que devemos dar a Ele todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Não se contente numa vida de oração só de pedidos, querido. Faça da sua vida de oração uma vida onde você adore a Deus, onde você exalte a Deus, onde você abre o coração e pede perdão pelos seus pecados, onde você é transparente com Deus. E Deus há de te abençoar poderosamente. Vamos